Quarta-feira, você já sabe, é dia de capital sustentável com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. Hoje, a gente vai falar sobre o conflito no Oriente Médio e a preocupação global com o abastecimento de petróleo e de energia. Carlo, boa noite para você. Prazer quando você vem pessoalmente aqui, a gente adora. Bom, vamos começar falando de algo que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse, que abandonar a energia nuclear foi um erro estratégico para a Europa. Você concorda que essa decisão foi ruim? Cris, concordo, né? Semana passada a gente inclusive falou um pouco disso, Sim. né? Porque assim, aquilo, o economista passa metade do tempo fazendo previsão, outra metade explicando o que deu errado na previsão, né? Explicando por que deu a previsão errada. Né? E, enfim, e aí o que a gente está falando muito de energia, né? Então é disso tudo que se trata. A gente, desde o início do século passado, isso que motivou toda a geopolítica mundial. Por um tempinho a gente achou que isso fosse escapar, e isso voltou com tudo à pauta, né? Olha, o que eu acho, ela inclusive era ministra da Angela Merkel ali em 2011, quando então decidiu-se por fechar totalmente as usinas nucleares da Alemanha, né? E foi bem naquele meio que a gente até comentou semana passada, Cris, do Nord Stream 1, Nord Stream 2, ou seja, uma série de decisões ali bastante equivocadas, ao meu ver. É claro que tem opinião pública alemã, morei no país, eu sei como é com relação a isso, com relação a usinas nucleares, e a gente tem ali uma opinião pública muito contrária, né, sem dúvida nenhuma. Mas aí a Alemanha está pagando preço, né? E aí, pensando na União Europeia como um todo, e a fala dela, apesar dela ter apoiado naquele momento, e acho que até por isso reconhecer ali o erro, entre aspas, é importante, né? Foi nesse sentido. Falou, olha só, agora a gente está aí, e não foi a primeira vez, né? Então, enfim, um erro, ele vai se repetindo, ou as consequências desse erro, na verdade, vão se repetindo, e agora, de novo, com o gás que não está vindo ali do Catar, e que vai fazer com que os preços explodam de energia. Então, por isso que isso foi num evento de energia nuclear, claro, então ela já estava ali enviesada, mas de qualquer maneira eles têm que retomar, só que não retomam do dia para a noite, Cris. Sim, com certeza. E mesmo que eles retomem o planejamento do dia para a noite, a gente está falando num prazo aí de, enfim, 10, 15, 20 anos para retomar. Enquanto isso, a empresa do Bill Gates de energia, né, é importante lembrar que ele tem uma empresa de energia, também recebeu uma aprovação para construir um reator nuclear. Aliás, seria a primeira autorização desse tipo em quase uma década nos Estados Unidos. Tem dinheiro até da NVIDIA nessa história, né, ô Carlo? O que o Bill Gates está realmente construindo e por que essa volta da energia nuclear? Por conta muito da questão geopolítica, e claro, pensar em preço aqui também, né? Que claro tem influência muito grande da geopolítica daquele momento, né? Não só da questão da segurança, mas a questão econômica também. O que ele está fazendo, Cris, vamos lembrar, não é o sonhado processo de fusão nuclear, né? Que é o que tem no Sol, que é o que a gente tenta reproduzir aqui, que alguns dizem que ali pela década de 40, 50, a gente vai ter plantas comerciais de fusão nuclear, né? É um processo de fissão nuclear, só que o processo é diferente. O processo ele não é esse tipo Angra, que é aquecer água, né? Essa coisa antiga que existe há 70 anos já. É um processo diferente e ele, como você bem disse, muito inovador. NVIDIA botando dinheiro, o governo americano botou 2 bilhões ali pelo Departamento de Energia. E eu tenho certeza que vão implementar muitas dessas usinas nos Estados Unidos, né? Vai ser uma fonte bastante importante. Só complementando, desculpa, e ela é muito importante também, Cris, que é o que a gente vem sofrendo um pouco também no Brasil com relação à energia de base. Sim, com certeza. Agora, pegando um pouco o que você respondeu na primeira pergunta, como é que fica aquele discurso todo de que energia nuclear faz mal para o meio ambiente, que é o que muitos alemães, como você nos trouxe aqui, defendem? Tem sempre crítica em relação a isso. Cris, sem dúvida nenhuma, é um ponto bastante importante que a gente tem que analisar para qualquer fonte de energia, Sim. Qualquer projeto que a gente vai fazer, né? E agora, quando a Angela Merkel, também vou fazer justiça aqui, toma essa decisão final, que claro, isso aí já vinha sendo conversado, mas foi bem ali na época de Fukuyama, o acidente, né? Então é claro que daí
as emoções ficam ainda mais à flor da pele, né? Agora, a energia nuclear, ela é bastante segura, né, no sentido de quanto que tem de geração de energia nuclear no mundo e a quantidade de acidentes que a gente já teve na história, né? E aí é claro que hoje as tecnologias, elas são muito mais sofisticadas, né? Então, por isso, e o que o Bill Gates está fazendo, esse é um outro ponto importante para a gente lembrar que a gente não está falando em grandes reatores nucleares, né? Está falando em mini reatores nucleares, né? Esse ainda tem uma potência até um pouco mais elevada, mas é disso que a gente está falando. Então, a segurança é bastante razoável. Pensando no Brasil, aquela minha pergunta de sempre, como é que fica o Brasil nessa história? Olha, o Brasil tem várias questões aí, né? Uma que muita gente poderia falar assim, não, imagina, a gente tem várias fontes de energia aqui, a gente tem uma independência, né, relativa, como a gente sabe, diesel, a gente está vendo 30% do diesel a gente importa, na verdade, mas a gente tem uma independência relativa aqui, né? No entanto, o que está faltando no Brasil, a gente viu nas crises que a gente teve, por exemplo, em 2001, agora em 2015, 2022 de novo, que o que falta para a gente é uma energia de base. O que a gente sempre teve como nossa bateria, né, sempre foram os reservatórios de hidrelétrica. Só que daí o que a gente tem, eu defendo que na verdade assim, não é que a gente tem uma nova crise hídrica. A de 2015 veio, eu acho que nunca passou. Né? Tem toda a razão. Então esse que é o grande problema. Por isso que a gente está vendo com um leilão de baterias, né? Leilão de 50 bilhões de reais. Isso é super importante. Uma maneira de armazenar energia é por meio dos reatores nucleares aí pequenos e micro. Obrigada, viu, Carlos? Sempre bom ter você aqui.